né? Onde temos tratado sequencialmente do Código de Processo Civil, com abordagem objetiva, rápida, né? Onde nós visualizamos a maior necessidade de nós, operadores de direito, com o nosso código instrumental, né? Então, todo mês a gente vai passando por sequências e esse mês nós vamos falar dos atos, né, judiciais e dos auxiliares da justiça, o juiz e etc., né? Essa parte menos intensamente um pouco, né? E vamos tratar dos atos processuais. Essa é a nossa sequência, aonde estamos, a nossa perspectiva, mesmo tendo havido aí essa intercorrência de Covid, etc., que até o final do ano nós consigamos esgotar o Código de Processo Civil, vamos acelerar um pouco mais, né? Para a gente tratar pontualmente de situações interessantes do dia a dia, de nosso uso, tá? Com a colaboração de todos, estamos à disposição. E hoje também, como sempre fazemos, trazemos situações pontuais, melhor dizendo, que estão acontecendo aí no momento que a gente precisa estar por dentro, que nós vamos buscar saber. E hoje nós vamos tratar também, não obstante iniciarmos com a situação instrumental, nós vamos tratar do PL 1397, né? Que já foi aprovado na Câmara, seguiu ao Senado e altera visceralmente, né, as cobranças, recuperações judiciais, negociação, execuções, né, durante a pandemia, pelo menos até o final do ano, enquanto durar esse estado. Mas são alterações, assim, bastante frontais. Frontais e que penso eu, na minha opinião, vamos ver a dos colegas, alterará bruscamente aí resultados de buscas judiciais. Então é interessante nós tentarmos, né, visualizar isso aí, saber o que pode vir pela frente para já nos planejarmos, ok? Então vamos fazer objetivamente hoje nosso encontro nesse sentido. Eu vou passar a palavra para o Jefferson, para o Omar, para a Priscila, para iniciarem aí essa fase do instrumental, e com muita alegria nós estou junto com vocês aqui para mais esse seminário. Grande abraço a todos e vamos juntos. Bom dia a todos. Priscila, como anfitriã, Priscila, você quer falar alguma coisinha? A gente quer dar bom dia para todos, né? Que sejam todos bem-vindos. Quem está participando pela primeira vez, esse encontro ele já é o terceiro encontro que a gente promove com as equipes, com os nossos colegas, para a gente discutir e também trocar experiências. A gente é mais focado, sim, a alguns casos relacionados ao Código de Processo Civil, mas a gente também está querendo promover discussões acerca de temas relevantes, que impactam diretamente no nosso dia a dia. E agora o nosso colega Jefferson vai continuar com as considerações. Isso. Só rapidinho, antes do Jefferson aqui, gente, um abraço a todo mundo. Temos companheiros, colegas do Brasil inteiro, do mercado financeiro, da indústria têxtil, tá? De locação, da prestação de serviço, dos planos de saúde com nossas queridas Unimedes, e não vou falar mais nomes, que tem muita gente aí, né? Um que ficasse de fora eu não ficaria feliz. Mas, obrigado a todos, vamos construir esse seminário de maneira sólida, fazendo aqui entre nós esse network e uma troca de experiências que será fabulosa, é uma satisfação que todos nos encontremos aqui. Vamos lá, Jefferson. Isso, bom dia a todos, pessoal, né? Meu nome é Jefferson, o doutor Igor, a Priscila já disse. Bom, eu estou conduzindo aqui, mas a ideia é que esse seminário seja de todos, né? Todos, por favor, por gentileza, façam as interferências que quiserem, no momento que quiserem. Não como nós dissemos, não é um monólogo, né? Aqui nós estamos sempre interagindo entre um e o outro, e aí podem fazer as interferências. Claro que, como nós vamos caminhar pelo CPC, nós vamos estabelecer aqui a trilha, né? O nosso caminho a ser seguido, mas em várias situações vamos trazer discussões, situações que envolvam
a nossa atividade, situações que causem algum impacto aos nossos clientes, sobretudo, né, ou de superação que o escritório já passou, já abordou e já, né, nós já tivemos vastas e grandes discussões sobre os temas aqui. Então, a ideia é apimentar o CPC e trazer discussões que sejam inovadoras e boas para as nossas atividades. Bom, o tema de hoje, ele é um tema inicialmente afeto aos auxiliares da justiça, do juiz dos auxiliares, como eu estou projetando aqui, até por uma situação. Todos estão vendo o slide? Tá tudo Sim. ok? Tá. Sim. 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 Joia. Então, é uma advocacia, ou seja, uma parte da justiça que não nos diz respeito diretamente, digamos assim. Indiretamente no nosso cotidiano, porque vez por outra nós estamos aí contra Ministério Público, contra no sentido legal, jurídico, né? Advocacia pública, defensoria pública, enfim, e os auxiliares estão no nosso dia a dia. Bom, dentro desse contexto, a nossa ideia é destacar, né, e chamar a uma discussão alguns pontos de grande relevo, tá? Lembrando que aqui a maioria, como o doutor Igor já disse, são pessoas de mercado, já experientes nisso aqui, clientes que já vivem muito isso aqui, e advogados, né, das Unimed, sobretudo, do que a gente tem acompanhado. E aí, quando a gente vai cuidar dos atos e situações, deveres e responsabilidades do juiz, tem situações que nos chamam muita atenção. Aplicação de multa por litigância de má-fé. E aqui eu separei duas situações e trazendo um caso que a gente já trabalhou em cima dele com algumas circunstâncias que vale a pena a gente parar um pouco. Por exemplo, o juiz pode aplicar a litigância de má-fé à torta e à direita a qualquer momento? Não. Ele tem que, para aplicar essa litigância, ele tem que entender e fundamentar que o ato é simulado. A parte praticou um ato processual de que a essência que ela queria não é aquela jurídica apresentada. Ela queria protelar, retardar o processo, ou queria travar alguma situação e não necessariamente concluir e interromper a marcha processual, né? Ela, nesse momento, ela pratica um ato para o juiz aplicar a litigância, né? Ela praticaria um ato que tem toda a sua forma jurídica regular, tá? Mas que o intuito que ele quer não é aquele, né? E aí até que a lei coloca duas situações. O ato é simulado e o sujeito quer conseguir um fim vedado pela lei. Então, com muita frequência, o juiz tem aplicado a litigância de má-fé e eventuais até embargos de declaração, né? Em nosso sentimento aqui, em várias situações, até de forma equivocadas, e que a gente tem conseguido reverter essa estrutura nos agravos de instrumento, né? Obviamente. Dois casos nos chamam a atenção aqui. Quem quiser fazer as interferências, por gentileza, fica à vontade. Mas eu vou trazer dois casos muito interessantes para a gente. Eu vou só... que foi relacionado a penhoras online, penhoras, bloqueios, Bacenjude, né? Que a gente vai até tratar um pouquinho aqui, que está mudando esse sistema. Bom, em alguns casos, a gente já percebeu aqui pelo escritório que nós pedimos a penhora online, muito comum nos processos executivos, né? Pela rapidez, pela economia de valor e processual e por atingir a garantia de uma forma mais rápida. E os juízes têm, em um caso, negou, a gente já gravou dessa situação, vou sugerir por quê, e existem outros casos no Brasil que o juiz também tem negado a penhora online via Bacenjude. Por qual motivo? Porque, por conta da Lei 13.869, que está aqui destacada no slide, que é a lei conhecida como Lei do Abuso de Autoridade, né, promulgada recentemente, o juiz tem falado o seguinte: com base no artigo 36, e eu destaquei ele no meio desse slide aqui, se eu decretar uma penhora online e houver um excesso de penhora em recursos, em ativos daquele sujeito que vai sofrer a constrição, eu, juiz, vou ser penalizado por uma detenção de 1 a 4 anos mais multa. Então, vez por outros juízes, e aí a gente já teve notícia de juiz do Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e um do Sul, que me falha a memória aqui de qual estado seria. E Macapá. E Macapá. Obrigado, Priscila. Que se negou a fazer a penhora online com base nessa lei, ou seja, com receio da lei. Ok? Tudo certo.
Veja bem, a lei, ela não é dissociada. A gente todos sabem aqui que a gente não pode pegar a lei por um único artigo, entender aquilo como uma situação explícita e tomar aquilo como base. A lei é uma semântica e está dentro de um ordenamento, tá? E aí, os juízes, eles têm total direito de não conceder, mas por via da própria regra e por consequência até da lei de abuso de autoridade, ele tem total condição de fazer o bloqueio, e se esse bloqueio for em excesso, ele manda liberar o excesso, né? O que as pessoas têm esquecido é que, olhado apenas para os crimes em espécie da lei de autoridade, e esquecido do introito da lei de abuso de autoridade. O artigo 1º, como eu destaquei aqui, no início de uma cor diferente, ele fala que para entrar nesse crime de abuso de autoridade, né, o agente, ou seja, no caso, o juiz, ele tem que, se caso for inserido no abuso, a finalidade do ato que ele praticou, a penhora, no nosso caso, está prejudicando alguém ou beneficiando a si próprio. E além ainda fala no final, né? Ainda que por mero capricho ou satisfação pessoal. Ora, nós não estamos brincando de processo, né? O juiz que eventualmente fizer a busca por penhora online e verificar que o valor penhorado for maior, ele manda liberar o excesso e tudo certo, né? Alguém eventualmente fala, excelência, você deveria bloquear 500 mil, bloqueou 2 milhões, entrou na lei de abuso de autoridade, o juiz tem farta defesa para poder sair disso aqui. Até o próprio magistrado que receber isso, esse indiciamento, pode falar que não é. Por quê? Porque ele tem que ter um ânimos, um dolo definido no artigo 1º, que é com uma finalidade de fazer o bloqueio de prejudicar alguém, né? E aí é óbvio que a ordem é mandada em distintas instituições financeiras para ver o bloqueio. E o juiz, em largos casos, se não todos, ele não tem esse interesse via de regra. Então, as pessoas têm se negado a fazer o Bacenjude, mas esqueceram do início, do introito, da definição, do objetivo da lei, que é, para se adentrar naqueles crimes, deveria ter esse ânimo, né, do juiz de prejudicar terceiro por uma satisfação pessoal. Isso é o principal, e o juiz tem se esquecido desse artigo 1º, o parágrafo 1º, para poder negar a penhora. Então, é perfeitamente possível, é perfeitamente aplicável a todos os casos que a gente tem seguido. Os que tiverem com medo, o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Abuso de Autoridade os defendem claramente, taxativamente. E, Jefferson, e aceitar esse tipo de coisa no processo vai de encontro com a própria ordem de preferência da penhora. A execução ela perde efetividade se a gente não tiver esse recurso, porque dos principais formas de você conseguir a satisfação do crédito hoje é através do Bacenjude. Se os juízes começarem a indeferir com o pressuposto de estar cometendo um crime de responsabilidade, a execução ela perde totalmente a efetividade. Exatamente. Aí acabou. Nós estamos atualmente, eu estou voltando no slide aqui para vocês verem, existe a resolução 35683 do Banco Central, tá? Emitida agora no dia 15 de maio, que fala sobre o Cisbajude. Danilo talvez tenha até alguma informação conosco, Danilo está por aí? Sim, pessoal, bom dia para quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar previamente. O Cisbajude, hoje, na configuração que ele tem, ele é um Bacenjude ampliado, né? É um Bacenjude com correções, corrigindo aí gaps que ele tinha antes. Então, vai começar a ser testado agora, para implementação ainda em setembro desse ano. A ideia do Cisbajude, nesse momento, é buscar formas de encontrar crédito em conta da pessoa, seja no Brasil, seja no exterior, de uma forma mais simples. Então, ele soma detalhes e detalhamentos que o sistema SIMBA, que é um sistema próprio aí da Justiça Penal, né, tinha para localização e quebra de sigilo bancário, busca também com base no próprio, na antiga plataforma, né, do Bacenjude, e com os mesmos critérios de busca. Então, a gente tem a pesquisa aí pelos 8 primeiros dígitos do CNPJ, pelo CPF da parte, e ele amplia essa possibilidade de pesquisa também para créditos em fundos de investimento e deixa isso mais claro no momento do bloqueio.
O interessante do Cisbajude é que ele vem num momento muito ambíguo, né? Pegando um gancho aí do que o Jefferson estava falando de abuso de autoridade, a gente vê um judiciário, pelo menos em primeira instância, muito temerário, muito medroso, com o perdão da palavra, em aplicar pesquisas Bacenjude que já não são tão efetivas. A gente teve, sim, uma ampliação, né, de 2017, de 198 milhões bloqueados, para 2018, para 42 bilhões bloqueados, mas ainda assim, se você verificar o número de processos em que esse bloqueio teve efetividade, foi um número muito baixo, frente ao número de pedidos que a gente tinha. Então, você chega num judiciário que já tem uma certa tendência a ser fraco ante a possibilidade de uma condenação, né, de ser bem medroso mesmo, bem temerário essa opção do juiz em deferir ou não, e amplia ainda mais a forma de pesquisa que você tinha antes. Então, assim, a forma de abordagem dos magistrados nesse momento ou vai ter que ser adequada com a implementação do Cisbajude, né? A gente vai ter uma correção aí dessas decisões anteriores, uma nova perspectiva, ou nós vamos cair novamente em uma definição legal, uma nova estrutura que não vai ter nenhuma efetividade. Esse sistema Cisbajude... Desculpa. Desculpa, Jefferson, só para a gente tentar desenhar bem brevemente isso aqui, o Cisbaju, ele vem suprir uma suposta deficiência do Bacenjude, que já está um tanto antigo, já está aí com a gente cerca de 15 anos, e já vem sofrendo adaptações, melhoras, busca apurações, busca não só em instituições bancárias, mas também cooperativas, né? Apurações em fundos, a situação vem se aprimorando. Mas, ao que nos consta, chegamos ao teto do Bacenjude. Sobretudo com a situação também de baixa das penhoras, sobretudo por esse temor do judiciário, né? Por essa responsabilidade que lhe está sendo imposta ordinariamente. Juízes a gente vê aí com certo medo, como vimos aí atrás, de fazer penhora. E, nesse sistema vigente, a baixa, a desistência, a equalização das penhoras ainda é demorada. É preciso que os juízes preencham à mão, ou seus serventuários, obviamente, um cadastro com senha. Isso tudo vai passar a ser automático e provavelmente acontecerá bem antes de 24 horas, né? O que causará aí uma maior celeridade no judiciário, inclusive para se requerer, né? E outra possibilidade que se vê interessante do Cisbaju é a busca por criptomoedas, né? A busca por criptomoedas porque o novo modo de lavagem, de esconder, o cerco vai fechando, são realmente as criptomoedas, onde se encontra a maior dificuldade em buscá-las, em ter a liquidez, etc. Daí o oportunismo. Então, o Cisbajude terá visão nessa situação também. Então, mas, outra coisa, ele não entra em vigor agora com essa publicação. Exatamente. Ele vai ficar em desenvolvimento pelo menos até o final do ano, em substituição, em treinamento das instituições. Creio eu, teremos novidades com relação à cobrança por aí, e brevemente, né? Bem ao contrário do que a gente vai ver no instrumento processual aí, no pós-pandemia, que eu quero falar muito com vocês aí na hora que eu for comentar esse PL 1397. Mas vamos lá, vamos adiante, que nossa horinha está correndo, gente. Vamos com objetividade. Exatamente. Esse Cisbajude, como o Igor e o Danilo já colocaram, ele está em instalação, né? Isso vai demorar um pouquinho para acontecer. Mas um fato também interessante e novo que eu chamo a atenção aqui é para uma recomendação do CNJ, a 63, que foi publicada em 31 de março, bem no momento aí de pandemia, né? O CNJ recomendou várias atitudes, inclusive de que os juízes avaliassem de forma cautelosa os atos expropriatórios. Então, por isso que teve algumas situações afetas aos contratos de aluguéis, em algumas liminares já deferidas pelo Brasil afora, e que a maioria tem conhecimento, que é de reduzir
né, alguns valores para que as empresas e as pessoas possam suportar esse momento de Covid. Esta recomendação 63, ela está muito atrelada à Covid, tá? E ela foi replicada, sobretudo, para os atos de recuperação judicial e falência e dentro desse momento de pandemia, tá? Os juízes estão atentos a essa recomendação, uma recomendação nova e que deve-se ter cautela nos atos de expropriação. É o que eu queria dizer que chama atenção. Bom, caminhando ainda nessa esteira do CPC, existem casos de impedimento, suspeição de juiz, né? Fatalmente, quando o juiz ali tiver alguns envolvimentos com a causa, com as partes, parentesco, uma série de coisas. E a gente chamou atenção aqui num caso que ficou muito notório no Brasil, que foi um HC distribuído pelo Lula, salvo engano, na época, né? Em que a esposa do Gilmar Mendes compõe a banca de advocacia lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, salvo engano, né? Do Sérgio Bermudes. E aí foi distribuído o HC, esse HC foi distribuído, Gilmar Mendes, então, deferiu a ordem. Esta ordem, então, foi muito discutida, disse que ele não podia atuar naquele caso, se era impedimento, se era suspeição, enfim, ele acabou falando que não tem nada a ver, que ela atuava em outra situação, em outra área do escritório, que não naquela penal. Por isso que ele não entendia nem como impedido, nem como suspeito. Eu estou trazendo isso para uma discussão teórica, mas o juiz, quando ele envolvendo em situações nesse sentido, ele tem que se declarar suspeito, ou então as partes podem provocar isso, né? E que o Código de 2015, ele alargou muitas dessas possibilidades de impedimento e suspeição, que não existia antes. O Código de 2015, vale relembrar do que a gente já falou em outras situações, ele é um código que pegou muita situação prática definida já em jurisprudência e aplicou no código, na lei, né? Então, nesse sentido, o juiz ele pode, sim, sair de cena se declarando suspeito. Claro que vai formar um contraditório, vai abrir um prazo, uma definição, mas que isso não é fácil acontecer no nosso cotidiano, né? Essa aplicação de impedimento e suspeição aplica-se também aos auxiliares da Justiça e Ministério Público, advogados, serventuários, que todos aqueles que entravarem a Justiça, digamos assim, com algum intuito fora do processo, né? Bom, eu só destaquei nesse slide aqui, a gente tomou esse cuidado só para colocar quem são os auxiliares de justiça, uma vez que a gente não está publicando o CPC, né? Os auxiliares são os escrivães, aqueles que existem, né? Como aqueles determinados pelas normas de organização judiciária, escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça, perito, depositário, e todos eles aqui, por menor atuação ou por menor situação que a gente já tem utilizado, a gente sabe que eles têm algumas funções muito notórias, né? Muito tranquilas aqui para a gente. O escrivão aqui como principal braço direito do juiz, chefe de secretaria que dá algumas ordens do impulso oficial do processo, né? Em tantos outros aqui, o perito que vai prestar auxílio técnico ao juiz em situações específicas, né? Depositário, aquele que guarda determinado bem em secretaria, enfim. Né? Eu tenho vários, e esses todos que estão descritos nesse slide são os auxiliares da Justiça. De alguma forma, eles participam do deslinde de uma questão posta ao Judiciário. Ministério Público, a gente tem muitas situações de frente com o Ministério Público, né? Sobretudo nas searas de direito de defesa do consumidor. O Ministério Público é um ente que atua com o munus público, indicado pela própria lei, pelo interesse social, e quando especificamente estiver incapaz envolvido na demanda. Né? Se assim for, o Ministério Público ele deverá atuar nessas demandas. E a gente, vez por outras, temos aí, em caso de Unimed, o Ministério Público atuando na defesa dos interesses coletivos aqui do consumidor e eventuais incapazes. Eles têm as regras definidas nele no próprio CPC, mas tem a lei também dos representantes do Ministério Público que guarda todas as funções e atuações dele. O que eu chamo a atenção, já entrando num aspecto de ato e prazo aqui, é que eles têm, via de regra, né, ex legis, o prazo definido em dobro. São circunstâncias que todos aqui já devem ter uma certa vivência com o Ministério Público. A advocacia pública ela é muito simples, porque é o advogado do poder público.
né? Nós estamos aqui como advogado do setor privado, do direito privado, e nós temos advogados concursados, né, via de regra, para ser defensores aqui dos órgãos públicos da União, estados, Distrito Federal e municípios, né? Então, esses advogados, eles estão para defender os interesses dos entes públicos, né? Via de regra, os seus prazos também são em dobro, mas em algumas hipóteses a lei pode definir prazos simples. É uma responsabilidade e que eles têm que ter essa preocupação com isso aqui, com o prazo, né? Defensoria, em alguns casos existe a figura do defensor, né? Novamente chamo a atenção os casos da Unimed, que existe em alguns casos defensoria pública, né? Que atua com orientação, resguardo aqui dos direitos individuais, dos necessitados, atua naqueles que não podem pagar advogado privado, tá? E tem os mesmos direitos, via de regra, e atuação do que a advocacia privada. Chamamos a atenção, isso foi até um objeto de discussão nossa mesmo, para o advogado dativo. Em alguns casos, como é que funciona, né? Como é que existe? Eu destaquei o site do TJ, embora eu tenha um link muito maior quanto a isso. O site do TJ, ele escalona aquelas pessoas que querem ser advogado dativo, então preenche um formulário, se apresenta ao judiciário, existe uma tabela de honorários para esses advogados dativos, e toda vez que ele for nomeado pelo juiz, ele vai acompanhar aquela causa, ou acompanhá-la, ou atuar de forma ad hoc, né, muito pontual. E para isso, existe uma própria tabela no nosso Tribunal Mineiro, que estabelece quais são os honorários que esses advogados dativos perceberão na sua atuação, tá? É só uma curiosidade que nos chamou a atenção, aonde estaria isso aqui. Bom, nada mais... Os tribunais também adotam, tá, Jefferson, essa tabela pelo Brasil aí, ok? Só para deixar claro. Isso. Embora eu tenha pegado, né, exatamente só do nosso, mas de fato outros tribunais adotam isso aqui porque é aplicado a todo o Brasil. E aliás, só para fazer uma pequena entrada aqui, aquele velho ditado, né, porco magro é que suja a água. Ontem eu estava vendo uma decisão do STJ de uma condenação de STJ, tá? Uma condenação em honorários de uma ação que foi extinta sem julgamento do mérito e havia condenado em R$10 mil pela sucumbência, né? Os honorários sucumbenciais em R$10 mil pela extinção da ação e pela defesa dos réus. O STJ entendeu diversamente essa decisão e estabeleceu nova ordem dos honorários, novo valor, pautado obrigatoriamente nos 10%, selando aí enormemente ainda mais a questão dos 10%. O que era R$10 mil virou 16,8 milhões de reais em honorários. Então a gente vê cobrança aí, muita situação, eu já cansei de ver dativo aqui, cansando, dando trabalho, com olhos em ganhar honorários. Mas vamos lá, vamos adiante. Ótimo. O que nos chamou a atenção dentro desse contexto dos atos processuais também foi o artigo 190 do CPC. Ele envolve uma novidade chamada de negociação processual. Olha que interessante. Todos nós aprendemos na graduação, na nossa vida jurídica, de que os atos eles estão definidos, né, no processo, Código de Processo. Então, você tem que seguir aquele caminho para você chegar ao fim almejado. E o 190 ele vem trazer uma novidade. Qual que é essa novidade? De que as partes podem negociar a forma com a qual eles querem caminhar dentro do processo, né? Claro, isso o juiz ele vai estar muito atento a isso, e né, eu até citei o parágrafo único com as minhas palavras, com as nossas palavras aqui, de que o juiz controlará a validade dessas convenções. É possível para tudo? Não, né? Então eu cito alguns exemplos aqui de, por exemplo, as partes podem estabelecer um calendário processual para as práticas dos atos, né? Renunciar a algum prazo que seja estabelecido a uma delas, pode haver essa renúncia, né? Tratar sobre suspensão convencional do processo, também é permitido, né? Delimitar de forma consensual questões de fato, né? Sobre as quais recairá a atividade probatória,
e de direito relevantes para a decisão de mérito, ou seja, as partes vão estabelecer um rito de interesse como um acordo para chegar a uma situação final, que se apresenta muito próximo do que a gente tem visto com a arbitragem. A arbitragem, né, o rito ele pode ser modificado a critério dos interessados aqui dentro da demanda. Então, com essa novidade judicial do 190, pode trazer uma questão interessante para algumas demandas. Claro, essas demandas sempre devem ser de direitos patrimoniais disponíveis, né? E aí a gente pode fazer. E uma pergunta que surgiu nas nossas conversas: como fazer isso, né? Como praticar este ato? A parte simplesmente peticiona, tem que ser os dois, o juiz ele é obrigado a aderir ou não é, né? E a gente viu como comando normativo processual, o ideal é que as duas partes se entendam, né? E façam uma petição conjunta, os advogados devidamente representando as partes em juízo, né? Firme essa opção de negociação processual e encaminha ao juiz. O juiz, entendendo que não há ferimento à lei, né, e nenhuma nulidade processual, ele acatará essa negociação processual. É importante, e a gente eventualmente podemos aí validar alguma história que seja importante para a gente, de interesse, né? É uma situação a se pensar, a se adequar em alguns casos eventuais. Pronunciamento do juiz, né? Nós sabemos que o juiz ele tem que pronunciar de três formas no processo: despacho, decisões interlocutórias e sentença. O juiz tem que praticar esses atos, né? Nós já sabemos o conceito de cada um e que chamo a atenção aqui para uma situação de decisão interlocutória e agravo de instrumento, porque com o CPC de 2015, o Código tentou não deixar muitas brechas para recurso, à torta e direita, né? E disse que o agravo de instrumento que está no 1015 do CPC, ele só cabe nas hipóteses que ele ali prevê, né? Então, de forma taxativa, ou seja, números clausos ali dentro do 1015, é só ali que cabe. Mas aí, a gente sabe que, né, nem tudo pode ser rígido dentro do direito. Veio o STJ analisar 2 recursos especiais, que a gente destacou aqui também, e que eles acabaram virando tema 988 do STJ, como aplicação aos casos de agravo de instrumento pelo Brasil. O que o STJ, então, entendeu? Ora, ok, agravo de instrumento, ele cabe sob decisões interlocutórias, maravilha. Só que eu não posso travar aquelas condições do 1015 exclusivamente. Então, sempre que houver circunstâncias que não puder ser levada preliminar da apelação, né, e não gerar uma situação de urgência para aquele pronunciamento judicial, poderia ser cabível o agravo de instrumento. O que eles fizeram? O STJ, então, tratou de uma forma mitigada as cláusulas, os incisos do artigo 1015 do CPC. A parte, então, que tiver uma demanda que não esteja no 1015 e quiser promover um agravo de instrumento, ela tem que fazer, né? A gente tem feito muito isso aqui, digamos, uma seção específica do cabimento dele para que o juiz aceite aquele agravo de instrumento. E eu cito aqui 2 hipóteses que a gente já trabalhou, que foi uma situação de conexão de ações, a gente já até discutiu em painéis anteriores, e por uma situação aqui de perícia, no caso até de cédula de crédito bancário. O juiz entendeu que não cabia, o contrato já era muito claro na visão dele e negou a prova pericial. E aí você não tem no rol taxativo de 2015 cabimento de agravo de instrumento para isso. Ora, discutimos, falamos que a perícia ela poderia envolver no convencimento do juiz. E se o juiz sentenciasse o caso, poderia ter um prejuízo processual de uma reabertura de fase de instrução novamente, né? E era urgente naquele momento o juiz até aplicar eventuais situações de qual seria o valor devido. E o Tribunal Mineiro, ele admitiu esse agravo de instrumento, está sub júdice, né? Exatamente calcado no tema 988 da STJ. Se eventualmente não for interesse do agravo de instrumento, a parte que teve uma decisão interlocutória, né, no curso processual, ela tem que alegar aquilo ali em preliminar de apelação, tá? Não podemos esquecer disso e
esta decisão interlocutória, que eventualmente não seria atacável por agravo de instrumento, lá no momento da apelação ou nas contras-razões, a parte, o advogado, ele deve arguir essa preliminar. Não pode esquecer sobre possibilidade de preclusão da matéria. Bom, a respeito disso aí, Jefferson, mais de cunho prático mesmo, com relação, né, você deixou muito claro aí que rompeu-se com a taxatividade legal das possibilidades de interposição de agravo de instrumento. Eu, particularmente, sou o rei dos EDs, tá? Ah, é verdade. Embargo de declaração, porque, por vezes, a gente tem que sopesar o que se quer, né? Celeridade ou é visceral aquela situação. Às vezes você joga para grau de recurso, para a Assembleia da Segunda Instância, uma situação de agravo, né? Consegue encaixar, você trava o processo, né? Por muitas vezes, eu sempre me valho do embargo de declaração, tá? E já é sedimentado aí a possibilidade de se embarcar, de se entrar com esses aclaratórios de qualquer decisão, não de sentença, não de nada terminativo. Então, a interlocutória, o mero despacho, gera a possibilidade de embargo de declaração. O bom manejo desse recurso é realmente salvador e nos traz aí alento e muita estratégia processual, né? Às vezes a gente trava a nossa própria intenção num agravo de instrumento. Sim. Né? E depois da decisão do próprio agravo de instrumento, por vezes, em vez de se atentar para o regimental, o agravo interno, que vai ter que acompanhar uma assembleia de novo, olha o nosso embargo de declaração aí para fazer quem fez uma decisão monocrática poder nos socorrer de alguma calamidade próxima. Né? Então, eu adoro embargo de declaração, quem já me conhece aí sabe, não protelatório, às vezes até, né? Dependendo de onde a gente está jogando aí, em que time, né? Aqui a gente faz a maioria das vezes como a parte ativa em recuperação de crédito, né? Mas vamos lá. Isso. O ED, a gente conversou muito sobre isso, os embargos de declaração, né? Ele é importante também, como o Igor disse, e sobretudo porque às vezes o judiciário está abarrotado, né? E aqueles auxiliares da justiça, como nós falamos, eles vão dando os despachos na mesma esteira, né? E às vezes você chama o juiz e fala, excelência, olha, meu caso é difícil, meu caso é diferente, né? Esclarece para mim essa contradição, esclarece essa omissão. Aí você chama a atenção para o juiz e, eventualmente, ele concede o que você está objetivando pelo ED, né? Fora essas informações que o Igor disse aqui, ele também é muito importante para tirar o processo da vala comum, da trilha comum, chamar a atenção do juiz ali, né? Enfim. Os atos processuais, isso é matéria de lei mesmo, natural, todo mundo já aprendeu isso na graduação, eles devem ser praticados de 6 às 20 horas, né? E aí existe até aquela teoria do nascer do sol, enfim, teoria que entra mais na seara do direito penal, para as prisões aí, né? Do que propriamente dito para o direito civil. E devem ser praticados em dias úteis. O que é dias úteis? Considerando, sobretudo, os processos físicos. São aqueles em que há expediente forense, né? Hoje nós temos processo eletrônico, que roda o Brasil todo, mas não em todas as demandas, né? E que você pode peticionar a qualquer momento, nas 24 horas do dia, tá? E a gente discutiu também, de repente o Igor quer falar um pouquinho sobre isso, e os atos podem ser praticados somente nesse horário, né? Que eles podem estender um pouco mais? Como é que faz? Excitação e a penhora, eventualmente, para poder interromper uma prescrição, uma decadência, né? Eles podem exceder, eventualmente, esses horários. Né? Só para a gente finalizar isso aí, Jefferson, já bem objetivamente, salvo engano, essa flexibilização nos interessaria muito na citação, né? Citação é um problema. E penhora, né? E penhora, né? As questões de tutela, situação, penhora, citação. A citação seria possível ela extrapolar esse horário desde que tivesse iniciado o procedimento antes. Um oficial, por exemplo, que está aguardando
um diretor, um preposto na empresa, a tal hora, e ele já estava lá praticando, aguardando ele descer da sala, então passou o horário e ele vai poder realizar a citação. Ou então em casos onde houver também a determinação, a liberalidade judicial, né? Tem vários atos aí que vão ter que ser praticados de madrugada, de manhãzinha, de noite, né? Por situações operacionais, né? Sim. Então, há essas possibilidades que a gente pode verificar e ter cuidado com as nulidades e atenção a elas também para podermos alegar, ok? Exato. Então, vamos lá, vamos adiante. O arresto. O arresto, por exemplo, eventualmente de mercadoria, você quer surpreender o sujeito, você tem que chegar eventualmente antes da loja abrir, né, ou qualquer coisa nesse sentido, que a gente também já participou dessa situação aqui. Tivemos que colocar carreta antes das 5, 6 horas da manhã para poder surpreender e colocar o produto dentro dela. Então, o juiz autorizou a prática desse ato. Uma questão que nos chamou a atenção, e aí vale até para poder dividir isso com os colegas, é a questão do feriado de carnaval, a segunda-feira de carnaval. Embora o STJ tenha reconhecimento no seu próprio regimento interno, se nós, advogados, promovêssemos um recurso especial, né, para o STJ, a gente tinha que comprovar que na origem era feriado de carnaval, uma coisa um pouco meio absurda no Brasil, né, porque para realmente tudo no Brasil na segunda-feira, sobretudo os atos judiciários. E aí esse recurso especial que nós destacamos, ele foi julgado em outubro de 19 e falou que sim, considera-se a segunda-feira de carnaval como dia inútil, né, para os práticos, para as práticas dos atos processuais. Isso, embora possa parecer ridículo, né, com perdão da palavra, foi importante porque vários recursos aviados nesse momento o STJ entendia pela intempestividade, porque você não comprovava o feriado local antes ou porque chegava lá considerando aquilo como prazo do próprio STJ e não comprovava até pelo STJ ou por Brasília, enfim. Então, acabava tendo a intempestividade, em alguns casos, declinada aqui pelo STJ. Isso acabou, ou pelo menos houve uma autorização melhor para a gente aqui, por meio do recurso especial 1813-684 São Paulo. Caminhando de uma maneira um pouco mais célere aqui, porque isso é muito simples, os prazos são definidos pela lei, pelas partes ou pelos juízes, né? Pela lei, é claro, pelas partes, pelaquela negociação judicial que a gente tratou agora há pouco, né? E o juiz, eventualmente, ele pode estabelecer alguns prazos, elastecer alguns, desde que justificado pelas partes. Uma novidade também é que o CPC de 15, ele autorizou que a gente interpusesse, protocolasse um recurso, mesmo antes de uma publicação. Então, antes de 2015, né, você sabendo de uma sentença, por exemplo, se você fizesse o recurso de apelação sem ter sido publicada a sua intimação, era intempestivo, uma incoerência enorme, né? Então, hoje é possível a prática do ato mesmo antes da intimação. Contagem de dias úteis, férias forenses estão entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive os dias 20, tá? Então, é importante destacar isso. Vez por outro, um colega falou, Jefferson, né? Ô, doutor Igor, doutor Priscila, Omar, e aí, como é que tá? Dia 20 para mesmo ou não para? É só dia 21? Não, o dia 20 entra também já nas férias forenses, né? E nós vamos ainda abordar isso no futuro. O 313, ele trata, né, ou traz para a gente algumas hipóteses que não se suspenderão, tá bom? As hipóteses de férias aí nos prazos processuais. Bom, prazo em dobro. Via de regra, Ministério Público, Advocacia Pública, como a gente viu, tem, e toda demanda que tiver um litisconsórcio patrocinado por advogados distintos e escritórios distintos, né? Não adianta nada, eventualmente, na mesma demanda aqui, tendo 3, 4 réus, por exemplo, eu advogo para um, doutor Igor para outro, e a Priscila em outro, sendo que nós somos da mesma banca de escritório. Não é possível. Se forem de escritórios e advogados diferentes, o prazo é em dobro, né? Senão, é prazo simples para todo mundo. E o Código ele trouxe 2 novidades extremamente importantes. Todas 2, repito, situações jurisprudenciais aquecidas ao CPC de 2015. Primeiro, se a demanda está contra 2 réus apenas, tá? Litisconsórcio por 2, um deles apresenta defesa e o outro é considerado revel ou não apresentou a defesa por qualquer motivo, dali em diante o prazo será considerado simples.
Então, nós temos que ter uma atenção a isso, né? Vez por outra, nós estamos no lado passivo da demanda, então nós temos que ter essa atenção. E segundo, que é um caso que eu e a Priscila já debruçamos bastante, né, Priscila? O caso de um litisconsórcio passivo, tá? Em que apenas um foi sucumbente, né? O juiz entendeu que o resto não deveria ir, ilegitimidade passiva, e determinando a condenação de um. A partir daquele momento, o prazo é considerado simples, inclusive para o recurso eventual de apelação, tá? E aí, vez por outra, a parte vai caminhando com aquilo, verifica que, desde o início do processo, existem mais pessoas por advogados distintos e o prazo sempre em dobro. Chega numa sucumbência de um só, ela acredita que o prazo ainda é em dobro e, na verdade, tem perfeita aplicação da súmula 641 do STF, que fala exatamente quando houver um sucumbente, o prazo é contado de forma simples, né? Contagem em dias úteis, como eu já disse, isso são duas situações que a gente deixa como atenção aqui. Início do prazo, o Igor ontem até chamou bastante atenção, a gente conversou muito disso. Esse início do prazo, né? A gente tem duas situações processuais. Que situações processuais são essas? Quando a gente está do lado passivo. Quando eu devo praticar o ato, né? Bom, eu tenho duas situações nesse sentido. Se é uma ordem liminar para algum cumprimento, a partir do momento do conhecimento, né, o doutor Omar até falou isso, Jefferson, a partir do conhecimento daquela liminar, eu já tenho que praticar o ato. Ok, né? E para o recurso processual da juntada do mandado no processo, né? Ou eventual comunicação por AR da juntada do AR no processo. Então, atuação processual juntada dos documentos, né? E atuação extraprocessual, que você tem que praticar o determinado ato determinado pelo juiz a partir do conhecimento de eventual liminar deferida aqui. Chamamos atenção para duas coisas. Quando o ato for praticado por edital, né, conta-se o prazo a partir do primeiro dia, a partir do fim do prazo estabelecido no edital, né, ou da ciência da intimação, ainda nos processos físicos, quando há a publicação por jornal, e aí, dia seguinte, eu faço essa comunicação. Mas deixamos aqui como duas situações exponenciais, o cumprimento e a defesa. A atuação, cumprimento do que o juiz determinou, do conhecimento, e a defesa, atuação processual no momento da juntada, via de regra AR ou mandado, tá? Situações que o Código também estabeleceu recente foi devolução dos autos, né? Vez por outra, às vezes a gente pega o processo, fica um pouquinho mais com ele, não é verdade? Esquecemos por ali algum dia, tem que devolver, não devolve. O juiz nos intima para que em 3 dias devolvamos esses autos, né? Sob pena de ação de busca e apreensão, e ele pode, inclusive, aplicar uma comunicação aos órgãos de classe dos advogados privados, OAB, Ministério Público, Advocacia, para poder promover um processo disciplinar com aplicação de multa, inclusive, pela não atenção ao prazo. Então, o advogado tem 15 dias para promover, pegou o processo da secretaria, 15 dias você promove o ato e devolve o processo. Se você não fizer, o juiz ele pode, então, comunicar aos órgãos de classe. E uma novidade que a gente chamou a atenção ontem foi exatamente para ao lado público. Defensoria, Advocacia Pública, Ministério Público. Ok. Se eles praticaram algum ato desse não devolver o processo em tempo hábil, o juiz pode determinar um processo disciplinar contra o agente e aplicação contra o agente. Porque no nosso lado da advocacia privada, a gente tinha uma discussão que era no seguinte sentido. O Ministério Público atua no caso, mas de forma não pessoal, né? Tanto que a intimação, a atuação é sempre para o representante do MP. E aí, acabava que o seguinte, chega uma multa, joga na conta do Ministério Público. Tá bom, e quem que praticou esse ato culposo aqui, ou doloso? Foi o fulano, mas põe na conta do MP. Agora não, com o CPC de 2015, ele vai saber exatamente qual é a pessoa que atuou e aquele será penalizado, o agente será penalizado. É uma situação que dá um certo conforto aqui para a gente de penalizar, de fato, quem praticou o ato. Entramos aqui no... Bom, antes de passar a palavra para o Igor nessa situação do PL 1397, a gente quis trazer nessa fase processual aqui de algumas regras de processo, né? Até num tempo enxuto, o que mais nos chama a atenção, o que mais pode impactar os nossos clientes, o que mais pode ser discutido dentro de uma
cadeia jurídica, jurisdicional, para a gente poder discutir, né, sobretudo de atuação, e preocupado muito com os nossos clientes, como devem atuar sobre determinadas esferas, né? A gente pode trabalhar com uma situação de abrir eventuais discussões nesse momento e entrar no PL 397, que também é um objeto de nossas discussões aqui, e aí eu passo a palavra para o Igor e, eventualmente, para algum colega que quiser, né, tecer alguma consideração. Fique à vontade. Bom, gente, já nos falamos aqui, né? Ouvimos atentamente o Jefferson, pegamos disposições pontuais. Jefferson, rola a tela aí, fazendo favor, para o sumário que você fez. Vamos falar agora desse PL 1397, que acabou de ser aprovado na Câmara, foi agora ao Senado, né, para análise. Ele altera, faz uma disposição transitória de alterações, né, de execuções, lei de recuperação judicial, falências e extrajudicial, até o final do ano. Trata-se, pois, de regra transitória. Transitória ou enquanto durar esse estado, né, de calamidade pela pandemia. Bom, em síntese, nós vamos ter aqui suspensão das ações judiciais todas que tiverem vencimento após 20 de março. A impossibilidade de cobranças de multa por mora, etc., né? De vencimentos antecipados, de declarações de falência, etc. E vedações de restrição patrimonial, execução de garantias, decretação de falência, de resilição de contratos. E, nesse período, uma flexibilização negativa para afetação de avalistas, melhor dizendo, de cobrigados, vamos resumir. Devedores solidários, fiadores, avalistas e etc., em caso de execução de falências, né? Não podermos atingir essas pessoas aí ordinariamente, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou juntar a própria legislação, que eu marquei algumas coisas para a gente tentar passar por ela, e nós visualizarmos, né, na própria legislação, o que nos seria de maior interesse, né? Nos seria de maior interesse aqui, ok? Vou tentar colocar essa tela. Não estou conseguindo ainda. Não, já está disponível, Igor. Está disponível? Tá, agora saiu. Saiu? Saiu. Volta para lá, por favor. Aí, ok. Tá, tudo bem. Então, vamos Só lá. amplia ela, por gentileza. Está muito ruim. Ampliou? Está muito pequena. Ótimo. Tá dando agora certinho? Perfeito. Tá, dou aqui no próprio PL 1397, tá, gente? Para nós analisarmos, olharmos. É caráter emergencial, né, do senador senhor Hugo Leal, e valeria até 31 de dezembro. Mas traz alterações intensas, maravilhosas para devedores, tá? E que nos traz aí várias situações. A gente sempre tem dito, Deus nos livre de muitas ações cognitivas no pós-Covid. Se já demora hoje, já imaginaram depois? Ações cognitivas? Então, estamos todos construindo possibilidades executivas, fazendo planejamento de nossas ações. Ou então, ao lado de lá, em planejamento de débitos e etc., e auxílio, isso aí será maravilhoso. Então, primeira coisa, a gente sabe, primeira coisa que ela altera, essencial. Nós sabemos que a lei de recuperação judicial, de falências, ela diz respeito exclusivamente a empresário, aquele registrado como tal na junta comercial, que exerça a atividade empresarial, a limitada, sociedade anônima, a Eireli, o empresário individual, por aí vai. As limitadas, em sua maioria. Só que agora, esse PL traz a figura do agente econômico, abrangendo em muito mais, vou descer aqui, que já vai estar dizendo o que seriam os agentes econômicos no parágrafo 1º do artigo 2º, né?
O agente econômico seria qualquer pessoa natural ou jurídica que exerça ou tenha por objeto o exercício de atividade econômica em nome próprio, independentemente dele ser empresário. Ele pode ser irregular, ele pode ser sociedade simples, né? Ao nosso entendimento, isso abrange muito, abre muito leque. Ele só não poderia ser consumidor, ok? Isso não caberia para consumidor também nem tanto, né? Bom, inclusive produtor rural, né, Igor? Inclusive produtor rural, né? Que a lei já possibilita, o produtor rural, a lei já possibilita no 971 que ele pode ser enquadrado como empresário, né? Aí ele pode se inscrever, mas agora independentemente de inscrição. Aí nós vamos ver o que é que vai virar, se isso acontecer, o judiciário com essa porta aberta. Para os lícitos, para gente que realmente precisa de socorro, e quem não precisa vai todo mundo no mesmo barco. Vou tentar ser mais breve, porque a gente tem muita situação aqui. A gente vê que vai bastar, por exemplo, para recuperação judicial, etc., para ter alguns favores de paralisação, você provar, mostrar, nem é provar, porque não vai ter perícia nem nada. Dizer que seu faturamento caiu mais de 30%. E um contabilista assinar. Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos suspender as ações, né? Ficam suspensas as ações judiciais de natureza executiva. Suspender as execuções, gente. De obrigações vencidas após 20 de março, tá? Bem como ações revisionais de contrato verificada na data de vigência. Bom, olha, vão suspender a execução, vão parar tudo, não vai andar. Bom para um lado, péssimo para o outro. Como se a execução fosse a Fórmula 1 dos procedimentos, né, gente? Tem uma execução aí de muitos e muitos anos. Mas há essa previsão. Lembrem-se, isso não afetará, por exemplo, as possibilidades de ação monitória ordinária para quem já as tiver. Elas só se restariam prejudicadas e suspensas em sua fase de cumprimento de sentença, né? Em sua fase de cumprimento de sentença. E nesse período de suspensão, nós não vamos poder fazer nenhuma execução judicial, nem de garantia, não poderá ser decretada a falência, despejo por falta de pagamento. Ai, que perigo isso, meu Deus. E resolução unilateral de contratos bilaterais, tá? Vamos passando por aqui, é muita coisa, isso dá muita situação para discutirmos, tá? Se for realmente aprovado esse PL ou não tiver muitas vedações, a gente volta um dia para tratar mais pesadamente de muitas coisas, mas por hora vamos ver o que é que está por vir para nos planejarmos com nossos colegas, os nossos departamentos respectivamente. Não vai poder ter cobrança de multa de qualquer natureza, incidente nesse período, e essa suspensão não se aplica às obrigações decorrentes do contrato firmado já agora na época da pandemia, tá? Tampouco daqueles repactuados. A gente viu muita gente, estou com medo de repactuar, a confissão de dívida me salva, puxa vida, mas aí vai ter vencimento e vai suspender. Não. Está lá o parágrafo 2º, último, salvador, que isso não se aplica às repactuações ocorridas após 20 de março, ou então geradas após 20 de março. Senão ninguém ia vender mais agora, né? Tá vendendo, eu não pago, porque está dentro de 20 de março, tá ok? Isso está consolidado. O que é o interessantíssimo, o que eu vivo dizendo aqui? Gente, hora de arrumar a casa, pensar por muitas vezes que pode ser potencialmente um passo atrás, de um juros menor, de uma divisão maior, mas se você, numa situação ainda ilíquida, discutida, né, sobretudo não ajuizada, você tem a possibilidade de trazer isso para um título executivo, seja confissão de dívida,
seja uma promissória, seja até aceite em duplicatas mercantis, valerá amplamente a pena. Porque essa repactuação não estará, obviamente, se ela é de anterior, afetada por essa suspensão. E você troca um título ilíquido, um título incerto, ou até às vezes não exigível, por um título líquido e certo que, no pós-pandemia ou agora durante pandemia, é ouro e é a raridade. É o grande diferencial. Afinal, a gente sabe, quem chega primeiro bebe água limpa. Muita atenção para isso, gente. Hora boa de negociar. Trocar documento, material de construção de ação ruim por documento bom, por coisa boa, ok? E quando o vencimento, obviamente, nesses contratos vai acontecer, essa repactuação, né? Agora, já, obviamente, depois de março, vão deixar muito claro lá no documento a origem, né? Que é uma repactuação, podemos só reforçar, que nem é uma inovação, para não ter discussão, não estão extinguindo a dívida antiga, vão repactuar aqui da liquidez, que foi vencida, já está repactuada, não sendo abrangida pela possível previsão do PL 397, seguro morreu de velho. Mas vamos lá, vamos adiante, né? Da suspensão legal, puxa, 60 dias, hein? A contar da vigência da lei. Só uma curiosidade, a gente falou de prazo processual hoje. Esses 60 dias aqui é prazo corrido, tá, gente? Seria idêntico ao prazo administrativo, obviamente vencendo-se no dia útil, mas não são 60 dias úteis, não. Isso ia virar uma loucura, né? Vedado por 60 dias a contar da vigência dessa lei, a prática de todos esses atos de expropriação, execução de cobrigado, de avalista e etc., como dito anteriormente. Tá? Esse projeto aqui, ele não fala, por exemplo, nós estamos observando, da suspensão de protestos. Não fala. Mas tem um projeto, acho que o 1376 ou o 46, que está vindo atrás desse aí, que faz essa previsão. De apontamento em SPC, Serasa e de protestos. O lobby está mais forte contra esse aí, que a gente sabe que tem os cartórios de protesto, que pela promulgação das leis de duplicatas aí a gente viu que faz é chover, né? Faz e acontece. Acho que já comentamos isso e podemos voltar depois. Então, vamos ficar por 60 dias suspensas as situações, né? E que o devedor e seus credores deverão buscar de forma extrajudicial e direta a renegociação de suas obrigações, levando em consideração os impactos econômicos e financeiros causados pela pandemia. Literalmente, nós vamos ter 60 dias de todo mundo mandando, gente, conversa todo mundo, não vem para o judiciário, não, e etc. Né? Essa negociação preventiva pode ser homologada pelo juiz, ó, novidade. Negociação preventiva que você entra, que você pede para o juiz para negociar, né? Vai ser o paraíso dos devedores. Não sei o que ocorrerá com clientes, empresas que precisam receber, né? E a situação dos juros no país, que o score certamente vai estar diferente, né? E do fornecimento de crédito sob o temor disso. Há realmente uma faca de dois gumes aí, tá? Absolutamente favorável aos devedores, né? O Brasil tem muito isso, é claro. Olha, vamos facilitar, vamos ajudar e tá, mas cai às costas do privado. Do privado, né? A iniciativa privada é quem paga essa conta. Talvez se beneficie de um lado, mas de outro lado também ela paga a conta. Se ajuda a empresa é dando a elas um terreno mais fértil de produção, né? Mas, sem dúvida, será espetacular para as empresas em situação de dificuldade e insolvência, tá? A distribuição desse pedido de negociação preventiva é novidade, tá, gente?
todos muito atentos, vão acontecer muitas, vão chegar para a gente, para os nossos clientes, vamos ter que fazer muito disso aí, né, para chegarmos, sobretudo, apesar de ser um procedimento de jurisdição voluntária, a distribuição desse pedido vai acarretar imediata suspensão de tudo, stop para tudo aí nos 60 dias, né? E depois de terminada essa negociação, será relatado por um negociador, pode ser nomeado pelo juiz ou outra pessoa, o que aconteceu, né? E vamos seguir à frente. Pode ser convertido em recuperação judicial, tá? Que é outra situação que nós vamos falar. E recuperação extrajudicial, que nós vamos falar também adiante, que teve algumas alterações. Tá querendo dizer alguma coisa, Omar? Estou vendo você aí, não? As negociações preventivas ocorrerão durante o período máximo improrrogável de 60 dias, né? Eles vão poder aumentar isso, pedindo ao juiz, pode ser uma conversão em recuperação judicial. E quem é que vai ter direito a esse procedimento de jurisdição voluntária? Só empresário? Também não, né? Aquele que comprovar a redução do seu faturamento, ok, prova. Mas lá na frente diz que não vai ter perícia sobre isso, não vai ter cognição, nada a respeito dessa queda de faturamento. Você não precisa provar, você fala. Você junta uma declaração de contador, né? A própria lei já fechou essa porta lá na frente. Então, não tenhamos dúvida. Isso passando será uma realidade que nós vamos ter que desenvolver bem a habilidade de lidar com ela, tá? E, a minha expectativa é que aconteça muito, muito. Porque, não obstante a própria crise, teremos a ressaca dessa pandemia. Os efeitos, que serão bastante longos. E também não sei, vamos depender aí se isso é até o final do ano mesmo, tá? Vamos ver. Vou descendo aqui tentando objetivar, porque eu estou marcando em amarelo, eu peguei o próprio texto e marquei em amarelo, porque as situações que eu considerei mais importantes, tá? Dá para vocês lerem tudo depois, a gente pode fazer um material. Aqui a minha apresentação é raiz, tá, gente? Ela é ali na legislação mesmo, pintadinha de amarelinho. Depois a doutora Priscila, o pessoal vai fazer um esquema mais à altura de vocês aí, ok? Para mandar aí com os resumos, com o filme e tudo do nosso seminário de hoje, tá? Olha lá, no artigo 7º está continuando falando que não cabe resposta, manifestação ou qualquer tipo de verificação ou perícia sobre a negociação preventiva. Pedi, eu faturo pouco, eu falei, beleza, tá valendo, declarei, tô indo, não vão impugnar, mas vão ganhar 60 dias de suspensão, né? Havendo pedido de recuperação extrajudicial ou judicial, esse período de suspensão de 60, que já se ganhou, será absolvido pelo stay period, pelo período normal da recuperação judicial, ok, gente? Não vai ser mais 180, não. Aí, vamos abater dos 180 esses 60 que já tivemos, tá? E ele pode fazer esse pedido de prorrogação e, se fizer, na negociação preventiva, ela deverá ser, então, instruída como se fosse uma recuperação judicial, tá? Tudo durante o período. Agora, olha aqui, alterações provisórias da Lei de Recuperação Judicial. Aí, digamos, recuperação judicial, falência e recuperação extrajudicial, da 11.101, né? São feitas alterações veementes. Muitas delas já sondadas pela jurisprudência, que a gente acompanha aí, mas há que se ter cuidado e estarmos atentos para sabermos de onde vamos jogar esse jogo, né? Olha lá, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos na data do pedido, exceto de natureza tributária. O Estado, obviamente,
continua se mantendo fora, tá? E, né, os do artigo 49. O quórum, né, exigido pelo caput do artigo 163, que é da recuperação judicial, era de 3/5. Para ter recuperação judicial, extrajudicial, perdoe-me, deferida. Recuperação extrajudicial antes precisava de um quórum de 3/5. Agora precisa de metade mais um. Metade mais um. Facilitou muito a homologação e a ocorrência da recuperação judicial, tá? E o pedido pode ser anuída por pelo menos 1/3, ok? Da extrajudicial, né, Igor? Da extrajudicial. É, a extrajudicial. E aplica-se a recuperação extrajudicial, estou lá no parágrafo 2º, vocês estão vendo, a suspensão do artigo 6º dessa lei. Aí é o 180 dias. Então vai ter recuperação extrajudicial demais, gente. Que é uma coisa assim, de fato rara hoje, mas você se implica menos, se compromete menos, precisa abrir menos coisa, mostrar menos livro para Ministério Público, para todo mundo e etc. E vai ganhar o maravilhoso prazo de 180 mil dias, né? Que é o que a gente vê na prática aí, não são 180 dias, tá? Aí vai agravo, vai tudo, vai para se decretar, para certificar o fim desse prazo aí, e aí temos muitas decisões a respeito disso, tá? As obrigações previstas nos planos, né, de judiciais ou extrajudiciais já homologados, independente de deliberação da Assembleia Geral, não serão exigidos do devedor pelo prazo de 120 dias, né? Fica autorizada a apresentação de novo plano pelo devedor, que já estiver com o plano de recuperação judicial ou extrajudicial homologado em juízo, e ele vai poder sujeitar a crédito posterior, tá? Ah, lembra aquela situação que tem um devedor em recuperação judicial, a gente está vendendo para ele? Está vendendo? Bom, agora o que está vendendo entra naquela vedação lá, né? Que foi após pandemia. Mas o que se vendeu antes pode entrar de novo na recuperação judicial, que o pessoal vai achar que estava fora, tá? Outra situação, né? O limite máximo para requerimento de falência, que era os 40 salários, passa a ser 100 mil reais. Tá? Para requerer falência, não tem mais o crédito inferior a 100 mil reais nesse período, sendo aprovado esse projeto só acima de 100 mil acima, tá? Olha que disposição, não serão aplicáveis as seguintes disposições da lei de falências e recuperações judiciais. O artigo 49, seu parágrafo 1º, eu marquei. Por que que eu marquei? Lá está expresso que fiadores e avalistas, devedores solidários, coobrigados, vamos chamá-los assim, continuam coobrigados. A gente suspende o processo contra a recuperanda, a falida, contra o devedor, assim conhecido pela lei, e continuamos normalmente contra os avalistas, fiadores, os coobrigados. Aqui está dizendo que agora não, o artigo 49 não está mais aplicado. Então, vai suspender a execução também contra o avalista, contra o fiador. Vai parar tudo, vai ficar todos estaremos à mercê dessa recuperação judicial, segundo o PL, tá? E serão liberados, eu marquei aqui algumas coisas, em favor do devedor, o montante de 50% do valor ou do recebível anterior ou posterior ao pedido, independentemente da natureza da garantia.
Vão liberar a garantia, tá, gente? Em até 50%, tá? Plano especial. Estou falando brevemente aqui que o nosso compromisso sempre é atingirmos hora e pouca, máximo hora e meia, ok, gente? Vamos passando, mas estou à disposição, o escritório inteiro está à disposição para nós voltarmos a conversar sobre isso, para detalharmos, para trocarmos experiências, ok? Para nós desenvolvermos isso. Será, pelo que o Inclusive Henrique... para atuarmos. Isso. O Henrique Martins, né, nosso sócio de Brasília, nos disse, está acompanhando isso no Senado, falou que o movimento é forte, positivamente a favor disso aí. Então, vamos colocar as barbas de molho ou vamos navegar nessas possibilidades que serão trazidas para nós, tá? E plano de recuperação judicial para microempresário. A gente sabe que o microempresário, se a gente puder dizer assim, ele foi desprivilegiado na lei de recuperação judicial, né, gente? O microempresário tinha tudo mais difícil para ele. Só 36 vezes, pouco prazo, dificuldade, agora não. A microempresa ganha algumas possibilidades. Ele vai ter até 60 parcelas e pode ter aí um lapso para pagamento de 1 ano após a aprovação. Né? 1 ano após a aprovação, até 60 parcelas, deságio, poderá ter deságio, e a taxa de juros equivalente à taxa referencial Selic. Vocês acham que vão ter muita recuperação judicial de gente pequena aí? Se vamos. Também pequena e média. Vamos ter muito esse procedimento para enfrentar aí. E será que a justiça que a gente conhece aí está preparada para receber isso? Ainda mais agora, pós-pandemia? Não, nunca esteve. Agora, não sei como fará. Então, vamos estar atentos aí por essas situações de negociação. Conselho que eu posso dar, que eu acho do meu fundo do coração, do fundo do meu coração, a melhor coisa. Vamos negociar, vamos trazer título executivo. Vamos tomar medidas, por vezes, enquanto ainda não há nenhuma suspensão, para ganharmos tempo, tá? Preciso que se verifique isso, né? Isso aqui do plano da recuperação especial, né, de microempresários, o prazo de 360 dias, que eu já disse aqui para vocês, e disposições finais. Ela vai entrar em vigor na data da publicação. Aí a gente vai ver o trâmite. E permanecerá até 31 de dezembro de 2020, período oficialmente reconhecido pelo governo federal como de calamidade pública, né? Ou poderá ser prorrogado também, se tiver prorrogado esse período. Bom, gente, desculpem-me pela celeridade, tentei ir nas situações que são de nossos interesses aí, para que a gente tenha conhecimento desse PL, tá? Agradeço a presença de todos e foi uma alegria tê-los aqui, ok, gente? Um grande abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês e até a próxima, tá? Se Deus quiser, vamos mandar aí o resumo disso, o vídeo, estamos à disposição. Obrigada, Com Deus, Igor. pessoal. Foi ótimo. Obrigada. Tá mudo, Jefferson. Obrigado. Obrigada, destacar, a gente está com um seminário, né? Embora já tenha enviado pelo e-mail, a ideia do seminário é a gente discorrer pelo CPC, né? E sempre trazer uma atualidade, uma circunstância de atuação do nosso caso, trazer uma novidade, inclusive trazer discussões sobre projetos legislativos que estão na cadeia do Congresso Nacional para ser aprovado para os nossos clientes empresários já estarem preparados para situações futuras. Então, nós vamos encampar nos próximos painéis, além do CPC, essas novidades legislativas que estão a curto ou curtíssimo prazo para acontecer, né? E será em toda primeira quinta-feira do mês, com ressalva para a eventual quinta-feira que tiver um feriado, será prorrogada para a primeira subsequente, né? Enfim, e o seminário ele é dinâmico, como, né,
o Igor trouxe a questão do PL, a gente sempre tenta difundir e discutir as nossas questões, né? Agradeço também, estamos à disposição para qualquer situações aí dos nossos clientes, né? E aos colegas também presentes aqui. Priscila, com você. Bom, gente, mais uma vez quero agradecer a presença de todo mundo. Eu vou mandar a gravação para todo mundo ter, de arquivo. Próximo encontro também nós vamos trazer novos temas. Fiquem à vontade também para propor discussões, às vezes alguma experiência que alguém tenha passado para que a gente possa discutir. E conto com a presença de todos no nosso próximo encontro. Muito obrigada. Joia, muito obrigada, gente. Até breve. Muito bom. Sérgio, da Certo Texto, muito obrigado, gostei muito, viu? E não esqueçam de mim na próxima. Pode deixar. Obrigada. Obrigada, doutor Jefferson. Obrigada, viu, Priscila? Foi muito bom, tá? Obrigado aí pelos organizadores, pela presença de todos aí. Um abraço a todos, pessoal. Bom dia. Mascarenhas? Oi. Já